Hoje nós vamos falar sobre como você pode se livrar de pensamentos repetitivos, de pensamentos negativos que ficam aí rondando sua cabeça. E hoje a gente vai reforçar ainda algumas práticas, porque vencer essa verdadeira batalha contra os pensamentos negativos não é uma tarefa simples. A gente precisa de muitos aliados, tá certo? Então, para a gente se preparar, a gente está vivendo novas formas de consciência sobre como é possível ser feliz já, porque ser feliz é uma tarefa para já. Não é para quando as coisas forem melhores, não é para quando você tiver mais tempo, não é para quando alguma coisa for diferente, é já. Mas essa empreitada, você vai precisar, para viver essa empreitada, você vai precisar de algum apoio. Tá certo? E aqui os seus pensamentos, eles podem ser os seus maiores aliados. Então, nessa empreitada de você ser feliz já, os seus pensamentos podem ser os seus maiores aliados ou os seus piores inimigos. Essa é uma verdade. E isso vai depender de como você se relaciona com seus pensamentos e de que forma eles estão aí na sua vida. Porque verdade é que às vezes parece que os pensamentos eles têm vida própria, né? Eles têm uma existência, eles ficam acontecendo dentro da sua cabeça e você não pode nada contra esse poder que circula no seu interior. Muitas vezes a gente sucumbe ao poder dos próprios pensamentos, né? E geralmente a gente está falando aqui de pensamentos que te derrubam, de pensamentos negativos, de pensamentos que fazem com que você sofra, pensamentos que fazem com que você fique triste, que você não se conecte com as suas virtudes. Entende? Mas você pode viver ou está vivendo, né? Um momento desse onde você não pode nada contra esse poder que são os seus pensamentos, que está aí circulando no seu interior. Mas a verdade é que quando você se torna capaz de controlar os seus pensamentos, você é muito mais feliz e muito mais livre. E sim, é verdade que você pode controlar os seus pensamentos. Eu vivo dizendo isso para vocês. Aliás, os pensamentos é sobre a única força interior que você tem, que você pode agir. Você não pode controlar os seus sentimentos se você não controlar os seus pensamentos. Você não pode ter ações mais assertivas se você não controlar os seus pensamentos. Então, assim, quando você ganha essa capacidade de controlar os seus pensamentos, você vai se tornar mais feliz e mais livre, e você vai ter a capacidade de se tornar o quê? Menos estressado. E é claro que com isso você vai ficar muito mais poderoso, tanto para resolver os problemas que aparecem na sua vida, quanto para alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, porque é só quando você está com poder que você pode realizar tudo o que você deseja na sua vida. E eu vou te mostrar quem é que pode ser um grande aliado seu neste processo, né? A gente já falou deste aliado em outros momentos para te acalmar e te tranquilizar, né? E esse aliado, esse primeiro aliado, né? A primeira amiga do equilíbrio mental e emocional também se chama respiração. E você fala, mas imagina, eu sei respirar. Você pensa que você sabe respirar porque você já nasceu fazendo isso, né? A primeira coisa, o primeiro ato que você faz nesse mundo aqui fora da barriga da sua mãe é inspirar. É isso, esse é o seu verdadeiro, é o momento ali do seu nascimento para esse mundo aqui, né? Sob um determinado ponto de vista. Mas a verdade é que, assim, a respiração consciente é uma outra coisa, é muito diferente disso que você faz aí mecanicamente para trocar o ar no seu corpo e repor o oxigênio para as células. Esse sim é um processo vital para a sua estrutura, mas ele é vital em muitos níveis, não só para a manutenção da sua vida do corpo físico, né? Porque é esse sistema respiratório que alimenta todas as células de todos os órgãos, de todos os tecidos do seu corpo. Ele é verdadeiramente a base da sua vida. Mas num nível mais sutil e num nível superior, a respiração também ela sustenta a sua existência,
o seu equilíbrio mental, o seu equilíbrio emocional. Por isso que respirar conscientemente é completamente diferente de respirar mecanicamente, só trocando o ar. E a respiração tem sim um efeito poderosíssimo sobre os seus estados de espíritos, sobre os seus sentimentos. E adivinha sobre o quê? Sobre os seus pensamentos, é claro, né? Então, essa respirar com consciência permite que você mude inclusive a velocidade com que esses pensamentos eles ficam aí circulando nesse seu mundo interior. E isso sim pode fazer uma grande diferença na sua vida, né? Me diz como é que você hoje, por exemplo, quando você está vivendo um problema, né? Pensa aí numa situação onde você tenha que resolver alguma coisa está difícil, né? Se você for prestar atenção, o que acontece com a sua respiração? Ela normalmente não está fluida e tranquila. Quando você está sob um estímulo de ansiedade, de estresse, a sua respiração ela muda. E com isso você reforça esses estados de tensão e de estresse, os estados problemáticos, que são estados que vão jogar aí no seu sistema vários hormônios estressantes. E esses hormônios estressantes, eles são feitos para você agir diante de perigos. É aquele estímulo de luta e fuga, quando você está em risco, quando você precisa agir rapidamente para tirar a sua vida de risco. Então, o que acontece? Quando você está diante de um problema, não é essa a realidade. Então, você estando inundado desses hormônios estressantes, o que acontece? Você perde a capacidade de ver o que está acontecendo, porque você está identificado com uma necessidade urgente de sobrevivência que não é, na verdade, aquilo que está diante de você. Não é, na verdade, o problema que você tem que depassar, o problema que você tem que resolver, né? Seja ele emocional, seja ele uma questão de trabalho, seja ele uma questão física, inclusive. Tá certo? E sim, é muito importante você entender que a respiração ela pode ser um apoio tanto para os momentos de crise, mas o melhor de tudo é que ela pode sim ser um apoio preventivamente. Então, é aquela coisa, o ideal é o quê? É você precisar tomar um remédio porque você já ficou doente, ou você poder prevenir sempre que possível e estar sempre num estado de melhor condição para poder performar na sua vida de uma forma mais adequada. Pensa aí, o que você acha melhor? É ter que corrigir um problema ou prevenir ou se dar meios para que aquilo nem sequer aconteça? Né? Onde que você gasta mais energia? Pensa aí. É muito fácil de responder essa pergunta se você pensar. Então, esses pensamentos que você tem, que são pensamentos negativos, muitas vezes eles estão o quê? Eles estão fora de controle. É por isso que eles ficam lá loucamente passando, repassando aquele filminho e você não pode fazer nada, porque eles estão fora de controle. Então, o segredo aqui é sempre que você se pegar nesse lugar de pensamentos fora de controle, você precisa agir. É a hora que você precisa agir para poder parar o bonde, né? O trem em alta velocidade, que é esse conjunto aí dos pensamentos. Então, você precisa de alguma forma parar essa velocidade, isso tudo que está acontecendo, certo? E aí, de que forma você pode fazer isso, né? Como é que é possível parar esses pensamentos, né? Você fala assim, nossa, para o bonde agora, aperta aí a campainha. Tem uma campainha que você pode apertar para parar esses pensamentos, para parar esse fluxo, pelo menos momentaneamente, para você ter um respiro nesse meio desses pensamentos alucinantes e vertiginosos que você pode estar experimentando, entende? Então, o que você, para parar seus pensamentos, você precisa literalmente parar tudo. Então, esse é o grande segredo. Quando você estiver se pegando em pensamentos que estão ali fora de controle, você literalmente para tudo e interrompe esse ciclo. E você vai fazer isso de que forma? Você conscientemente decide respirar fundo e calmamente algumas vezes. Então você tá lá, louco, enlouquecido,
cabeça pensando e você falou, nossa, onde que eu tô mesmo? Aí você fala assim, para e respira conscientemente. Você dirige a sua atenção conscientemente para a sua respiração. Calmamente. E você vai observar que pouco a pouco os seus pensamentos eles vão obedecer a esse comando que o seu corpo vai enviar para eles. O fato de você parar tudo e respirar profundamente algumas vezes vai te recompor imediatamente. É um ansiolítico na veia de última geração. Você simplesmente para e respira e veja como você se recompõe totalmente em poucos segundos. Depende do nível de ansiedade que você estiver experimentando e o tanto de tempo que você estiver vivendo estados crônicos de ansiedade ou de tensão, isso pode levar alguns minutos. Poucos, bem poucos. Se você diligentemente insistir em respirar fundo. E se você adicionar a isso a percepção da sensação de todo o seu corpo, a sensação do contato com os seus pés no chão, isso se potencializa muitas vezes e se acelera enormemente a velocidade com a qual você pode se recompor. Sabe aquela frase, respira fundo e vai? Quando você precisa reunir forças para fazer algo, né? O que você está fazendo quando você respira fundo, sabe, para ir para uma ação? Você está reunindo forças no seu interior para que você possa agir. Então, assim, respira fundo e vai. É exatamente esse princípio. Aqui você vai respirar fundo e trazer para dentro de você de novo essa força. Você vai respirar fundo e reunir a força necessária que você precisa para olhar para aquele problema, para aquela questão, para aquela relação, para aquela solução que você precisa dar. Entende? Então essa é uma dica preciosa. Você respira fundo algumas vezes e sente como você vai se recompor imediatamente. Então assim, por que isso acontece? Por que respirar fundo algumas vezes te recompõe imediatamente? Isso porque é importante você entender o que está acontecendo para você poder trazer consciência para o seu processo, consciência para o seu corpo. Porque senão você vai fazendo, né, sem ter consciência, o efeito que você vai conseguir ele é menor. Quando você faz com intenção e com consciência, o resultado é muito melhor, né? Porque tudo que você faz com consciência tem um alcance mais profundo. E aqui, o que está acontecendo? Por que a respiração tem esse poder? Tem o poder de restabelecer e fortalecer a sua energia interna, a sua força interior. É esse o poder que ela tem. Imediatamente, quando você respira fundo, você coloca a sua atenção e a sua intenção para esse ambiente. E aí, o que acontece? Ela vai restabelecer e fortalecer a sua energia interior. A respiração tem a capacidade de despertar e colocar em ação a sua força interior, a força que já existe em você e que está aí, né, perdida nesse meio desse emaranhado louco do fluxo de pensamentos negativos que muitas vezes estão aí te impedindo de ver a realidade, te impedindo de ver as alternativas que você precisa, te impedindo de ver os caminhos, os melhores caminhos para você avançar na sua vida, para você resolver os seus problemas, entende? Então respirar restabelece e fortalece a sua energia interna. Por isso é que se concentrar na sua respiração num momento de crise é o que te permite dar aquele recuo que a gente fala. Para você poder enxergar a grande imagem, ó, né, a big picture, como se costuma dizer, enxergar o quadro todo daquela situação, tipo, seja ela qual for, você precisa ter esse recuo. Então, respirar num momento desses é o que te permite ter esse recuo. E aí, automaticamente, você vai se tornar capaz de analisar seus pensamentos, né? De analisar esse fluxo de pensamentos, de ter um pensamento crítico, de ter um olhar
crítico para esse fluxo de pensamentos. E aí você não vai mais ser engolido por eles o tempo inteiro. É simples assim. Por que você se torna capaz de olhar e de analisar esses pensamentos? Porque quando você respira, você, ao trazer para você esse reforço, né, e fortalecimento da sua energia interna, você cria dentro de você uma capacidade de enxergar as coisas um pouco mais como elas são. Você, né, se torna capaz de olhar para aquilo que você está vivendo de uma forma um pouco mais desidentificada. Porque quando você está com o nariz ali enfiado no meio da confusão, você não consegue enxergar nada, porque você está muito perto. Então esse recuo ele é fundamental para que você possa, num momento de crise, mudar o jogo, virar o jogo e realmente sair desse lugar. Então a respiração te permite ter esse recuo e é você passar a ser capaz de analisar os seus pensamentos. Isso faz com que seja mais fácil administrar esse fluxo de pensamentos dessa forma. É muito mais fácil você administrar seus pensamentos quando você não está sendo engolido por eles. Isso é bastante óbvio, né? Quando a gente pensa e alguém fala isso pra você. Mas na hora que você tá vivendo isso, na hora que você tá lá louco no meio dos seus pensamentos, tem nada de óbvio, né? É por isso que a única coisa que você precisa lembrar é de respirar e deixar que a respiração e todo o processo bioquímico de alinhamento que acontece dentro de você com ela, faça ele o serviço. Você permite que o seu corpo faça o serviço para você, você apenas dá o meio para ele. Você se lembra e respira calma, profundamente e conscientemente e deixa que seu corpo faz o resto do serviço. Entendeu? Por isso é que fica mais fácil de administrar, porque você deixou essa estrutura sua física, que tem uma inteligência espetacular, fazer o que ela sabe fazer, que é autorregeneração, que é colocar o seu sistema em equilíbrio, que é trabalhar pelo seu funcionamento perfeito, adequado, apropriado, equilibrado. Ele sabe o que fazer o seu corpo. O problema é que a gente atrapalha o serviço dele. Então tudo que você tem que fazer é escolher, e escolher respirar. E vou te dizer que esse efeito é espantosamente rápido. Não leva 40 minutos, né, respirando, mesmo que você esteja num estado muito ansioso. Se você fizer com consciência e diligentemente, leva só 90 segundos. Já pensou? 90 segundos, 1 minutinho e meio, né? Para que os disparadores neurológicos captem essa mensagem, e, né, que estavam lá, os disparadores neurológicos estavam naquele discurso. Leva só 90 segundos para que esses disparadores neurológicos do fluxo de pensamento louco que estavam ali, que eles desapareçam do seu cérebro. É assim. E aí o seu cérebro volta a trabalhar com a química normal. Porque lembra que tudo é um processo químico. Então você, ao permitir que o seu processo químico volte ao normal, né, através dessa capacidade de autorregulação que tem o seu corpo, né, o seu cérebro volta para a sua química normal. Então você volta a funcionar no modo ótimo, no modo equilibrado, né? E isso você não precisa contar nem até 100, né? Tem até aquela música do Roberto Carlos, conte ao menos até 100, não precisa contar nem até 100, é só até 90 para se acalmar definitivamente e fazer desaparecer, gente, é assim, ó, plum, desaparecer. Já imaginou esses neurotransmissores estressantes que estavam ali sustentando o fluxo de pensamentos rápidos, vertiginosos, negativos, bloqueantes? É uma coisa maravilhosa e ó, é simples assim, não precisa contar nem até 100, respira, até 90 segundos é suficiente, mas às vezes você não precisa nem chegar até os 90, a respiração ela é um negócio tão espetacular, é um mecanismo tão poderoso que no que você começou a respirar conscientemente, imediatamente você se requadra, você se recompõe. Né? E às vezes assim, o pensamento ele pode voltar, aquele estado emotivo ele pode voltar, aí você
derruba ele de novo com a respiração, sem violência, sem força, gentilmente, amorosamente e suavemente, sobretudo. Porque é isso que faz a diferença, porque você não combate algo que está te estressando com violência e com força. Não é assim. Você, com violência e com força, você só alimenta esse ciclo vicioso de sofrimento, dor, tristeza, bloqueio, raiva, que vai ladeira abaixo. Então é com suavidade, com amorosidade. E a respiração é um profundo ato de amor que você faz em relação a você mesmo, em relação ao seu corpo, em relação ao mundo e ao universo, porque você aceita receber essa energia vital que vem, né, para você, que é o que de verdade te mantém vivo, que é o prana, que entra para você também pela respiração, tá certo? Então, da próxima vez que os seus pensamentos estiverem aí fora de controle, experimenta essa dica que eu tô te ensinando hoje. Experimenta e sinta e veja você acontecer essa mudança na sua vida. Veja como é que você se torna mais capaz e você consegue resolver todos e quaisquer problemas que aparecerem na sua vida quando você é capaz, quando você tem força interior, quando você tem energia interna para fazer isso. Então, quando você estiver experimentando uma sensação de tensão emotiva ou esses pensamentos estiverem fora de controle, experimenta respirar conscientemente por alguns segundos e eu te garanto que você vai se surpreender com a diferença que isso vai fazer na sua vida, nas suas relações, na sua performance pessoal e profissional. Você vai ganhar capacidades que você nem imagina que estão aí dentro de você, mas que estão aí, que são suas forças, suas virtudes, e é sobre elas que você pode se apoiar para realmente dar uma virada na sua vida. Chega de carregar um peso desnecessário, chega de viver uma vida que não é aquela que você nasceu para viver, porque a sua verdadeira natureza nasceu para ser plenamente expressa e ser feliz, e isso é uma tarefa para já, e você pode agora começar a escolher a seu favor, botando em prática tudo isso que eu venho te ensinando dia após dia, concretamente, de uma forma simples na sua vida diária, para que isso também vire uma realidade. O seu dia a dia, ele seja um dia a dia com mais consciência, com mais liberdade, com mais felicidade, porque a alegria é a energia mais elevada que a gente pode alcançar e que a gente pode trabalhar para alcançar ela. Então, se você trabalhar a seu favor, você pode sim se livrar desses pensamentos recorrentes de uma forma simples. É claro que muitas crenças estão sustentando esses pensamentos e elas não vão desaparecer por aí sozinhas. A gente precisa trabalhar mais sobre elas, mas você começa a ter condição, inclusive, de olhar para essas questões. Quando você não está sendo dominado pelo fluxo de pensamentos negativos, obsessivos, recorrentes e esse fluxo vertiginoso que te aprisiona nesse mundo mental. E preso nesse mundo mental, você não tem capacidade de enxergar as muitas alternativas que estão aí na sua frente. Então experimenta isso que eu te ensinei hoje e me conta. Eu te garanto, isso faz toda a diferença. Eu tenho isso como prática na minha vida, no meu dia a dia, e eu posso garantir para vocês que isso muda assim. Muda tudo, muda a forma pela qual você se relaciona com seus problemas, a forma pela qual você se relaciona com o outro, né? No seu casamento, nos seus colegas de trabalho, sua família, seus amigos, muda tudo dentro de você. E isso pelo simples fato de você escolher se dar um momento de consciência através de uma respiração consciente, simples, básica, né? É um movimento muito natural até de você fazer. E pouco a pouco você vai ver que isso passa a se tornar parte da sua vida. E você vai cada vez menos sendo escravo desses pensamentos negativos, porque você vai
pouco a pouco, trabalhando para fortalecer o seu sistema mental, o seu sistema energético, o seu sistema emocional e o seu sistema físico, que é o seu grande suporte nessa vida para todas as experiências, para tudo que você precisa viver aqui. E aproveita, coloca em prática essas dicas enquanto isso e já vai promovendo uma mudança na qualidade da sua energia, porque a mudança que você deseja para a sua vida começa aqui. Começa no seu interior, começa com você. Então começa com você, fazendo a diferença e sendo a diferença que você quer ver no mundo, tá certo? Recebam aí o meu amor, a minha gratidão e um beijo, luz no coração de cada um de vocês. Eu digo namastê a cada um de vocês.